Olá, sou o professor Tales, e você sabia que na física existem vários tipos de equilíbrio? Bom, eu estou falando aqui do equilíbrio estático, que é quando o corpo está parado e tende a continuar parado. A força resultante é zero e a velocidade também é zero. Só que dentro do equilíbrio estático, a gente pode classificá-lo também em três tipos, e você vai entender agora na prática. Observando primeiro o ponto material, que vai ser aquela bolinha. Eu vou supor que ela é tão pequena, mas tão pequena, em comparação com o problema, que ela pode ser considerada um ponto material. A sua dimensão, seu volume vai ser desprezado. Bom, para que ela fique em equilíbrio, a força resultante é zero e isso realmente acontece. Eu teria aqui uma força peso para baixo, que estaria sendo equilibrada por uma força normal. Porém, o que aconteceria se eu desse um pequeno peteleco nessa bola? Ou se bate um vento e ela sai só um pouquinho da sua posição de equilíbrio? Bom, devido ao formato da superfície, como se fosse uma rampa de skate, você concorda que ela tende a retornar para esta posição de equilíbrio, tanto para um lado quanto para o outro. Você pode pensar em energia potencial. A natureza se comporta buscando sempre a menor energia potencial possível. E no caso de energia potencial gravitacional, lembra que o cálculo é dado por mgh, ou seja, quanto menor a altura, menor a energia potencial. Por isso que nessa superfície ela quer ficar naquele ponto central, que é o de menor energia. Ok, mas e pensando agora no corpo extenso, ou seja, um corpo que tem de fato um comprimento que não pode ser desprezado. Primeira coisa é você identificar o centro de gravidade e aonde que ele está apoiado, qual vai ser a base de apoio ou de sustentação. Bom, supondo aquela barra homogênea, o centro de gravidade certamente estará aqui bem no ponto médio e ela está suspensa por um ponto acima do centro de gravidade. Vou chamar aquele ponto marrom de ponto de apoio ou base de apoio, base de suspensão, tanto faz. A condição para que um corpo extenso fique equilibrado em uma única base de apoio é que o centro de gravidade esteja alinhado verticalmente com esse apoio. Você pode fazer assim, ó. Vamos representar o peso da barra, partindo aqui do centro de gravidade, e você vai fazer agora um prolongamento na direção vertical. É só prolongar a força tanto para cima quanto para baixo. E se esse prolongamento na vertical passar pela base de apoio, então pronto, essa é a condição de equilíbrio. E perceba que é um equilíbrio também estável, ou seja, se eu tentar tirar a barra desse local, a tendência é que ela sempre retorne, porque esta é a posição mais baixa, de menor energia potencial. Então essas duas situações, um de ponto material e outro de corpo extenso, estão exemplificando o que nós chamamos de equilíbrio estável. Saiba que o equilíbrio é estável quando a tendência é que ele volte para a posição de equilíbrio. Simples assim. Prof, mas tem outra possibilidade? Claro! Olha só para essas duas figuras agora. Eu tenho o ponto material em outra superfície e o corpo extenso preso em outro ponto, com a base de apoio em outro local. Bom, olhando primeiro para a nossa bolinha, ela está em equilíbrio? Com certeza. Por mais que seja difícil, eu consigo sim ter uma força normal equilibrando a força-peso. O problema, e você está percebendo isso, né? Você consegue enxergar isso na prática, é que se bater um ventinho, se eu der um pequeno peteleco, já era. Se eu tiro a posição de equilíbrio, a tendência é que essa bola não volte nunca mais, ela tende a fugir desta posição de equilíbrio, buscando outra energia potencial menor. A mesma coisa acontece com a barra. Eu consigo colocá-la em equilíbrio, porque aqui está o seu centro de gravidade e ele está sim alinhado verticalmente com a base de apoio. Vamos fazer aquele prolongamento partindo da força peso. Então, se essa reta vertical passa pelo ponto de apoio, que agora está embaixo, não tem problema, está em equilíbrio. Só que se bater um ventinho, se ela sai dessa posição de equilíbrio, já era. A tendência é fugir para outra posição, buscando uma energia potencial cada vez menor. Por isso que nós chamamos esse equilíbrio aqui de equilíbrio instável, faz todo sentido. Mas por fim, tem um terceiro tipo, que é até engraçado o nome. O que acontece se a minha pista não tiver nenhuma diferença de altura, ou, no caso do corpo extenso, se eu suspender o corpo, se eu segurar o corpo exatamente em cima do seu centro de gravidade. Bom, começando com a bolinha, ela está em equilíbrio? Com certeza.
peso para baixo, normal para cima, vão se equilibrar. Agora, se eu tiro ela dessa posição e coloco um pouquinho para o lado ou um pouquinho para o outro lado, não acontece nada. Ela não quer nem voltar e nem fugir. Ela assume uma nova posição de equilíbrio. É como se ela falasse assim: ok, tudo bem, vou ficar onde você me colocar agora. A mesma coisa para a nossa barra, para o corpo extenso. Olha aqui o centro de gravidade exatamente sobre a base de apoio. É claro que vai ficar equilibrado porque tem sim um alinhamento vertical. Impossível ter um alinhamento melhor do que esse, né? Eles estão exatamente no mesmo ponto. Porém, se eu rotacionar, ela fica nessa nova posição. Se eu girar para um lado, ela fica. Você pode fazer com a sua caneta, né? Se você pegar a sua caneta aqui, ó, bem no meio, e rotacionar, ela fica nessa nova posição. E assim por diante. Enquanto que segurando em cima, a tendência é que ela balance até retornar sempre para o meio. E se você tentar segurar embaixo, aí vai ficar difícil pra caramba. Esse último caso, nós chamamos de equilíbrio indiferente. Porque não tem uma diferença de energia potencial. Não existe uma tendência nem de voltar e nem de fugir. Vamos só representar aqui, ó, força, peso, centro de gravidade e base de apoio. E agora a gente vai brincar com alguns exemplos práticos desses três tipos de equilíbrio. Por exemplo, para você ficar em pé, qual é a condição? O que você tem que fazer? O que te dá mais estabilidade? O que te dá menos estabilidade? Por exemplo, vamos comparar essas duas figuras aqui da esquerda. Você está com os dois pés no chão, só que primeiro com as pernas mais abertas e depois com as pernas mais fechadinhas. Qual dos dois você está em equilíbrio e qual que tem mais estabilidade? Vou desenhar aqui para você entender. Bom, sabendo que o nosso centro de gravidade fica ali próximo do umbigo, e quando você tem os dois pés no chão, você não tem apenas um ponto de apoio, mas uma base de apoio. Toda aquela área entre os seus dois pés é a sua base de apoio. Então, nos dois casos, você está sim em equilíbrio, porque tem um alinhamento vertical do centro de gravidade com a base de apoio. O que muda é a estabilidade. Você tem maior estabilidade com a maior área de apoio. Então, com as pernas um pouco mais abertas, é mais difícil alguém te derrubar, é mais difícil você cair, é mais difícil perder esse equilíbrio, porque para tirar o centro de gravidade dessa região, você vai precisar de muito deslocamento. Por isso que no ônibus, né, quando você está em pé, você abre um pouco as pernas, no caso de uma curva muito fechada, ou se o motorista frear de uma vez, com as pernas mais juntinhas, é mais fácil de você cair de cara no chão. Bom, na segunda figura, eu fiz a pessoa tirando uma das pernas. E aí, você tá gostando do vídeo? Então deixa o like aqui embaixo e já se inscreve no canal para me ajudar a continuar trazendo esse tipo de conteúdo. E se você quiser aprender física comigo em um curso completo, começando do zero, acesse meu site que eu vou deixar aqui na descrição. Muito obrigado e tchau! Eu fiz a pessoa tirando uma das pernas. Como é que você faz para se equilibrar em uma perna só? Vou representar aqui para você entender a diferença. Bom, nessa figura aqui de cima, a pessoa está perdendo o equilíbrio porque ela apenas tirou um dos pés sem ajeitar o corpo. Ou seja, o centro de gravidade que estava entre os dois pés, agora não está mais passando pelo apoio. Não tem o alinhamento vertical entre o centro de gravidade e a base de apoio, que seria apenas um dos pés. Por isso que a gente diz que vai ter um torque resultante e esse torque vai rotacionar o corpo da pessoa. Você, sem querer querendo, quando vai ficar em uma perna só, tem que jogar o corpo para cima desse pé, levando ali a região do umbigo, seu centro de gravidade, para cima do pé de apoio. Aí sim, mantendo este alinhamento vertical, dá para ficar em equilíbrio. Só que é claro, como a base de apoio agora é bem pequenininha, seria só a área de um único pé, esse equilíbrio é bem menos estável em comparação com as duas pernas no chão e bem afastadas uma da outra. Bom, é claro que todos os equilíbrios aqui são instáveis, só que até mesmo o equilíbrio instável dá para falar qual tem mais estabilidade ou qual tem menos estabilidade. Quer ver? A mesma coisa acontece para carros. Quando a gente fala de automóvel, ele tem ali as quatro rodas, que eu só representei duas porque a gente está fazendo uma visão de frente. E para ficar em equilíbrio, o centro de gravidade do carro tem que estar alinhado com a base de apoio, que seria toda a área entre as quatro rodas. Olha o que acontece quando a pista é horizontal, mas quando a pista fica meio inclinada. Qual você acha que tem mais estabilidade? Um carro largo e baixinho ou um carro mais fino e alto? Você vai entender agora.
Bom, como você mesmo pode ver, na primeira figura, os dois automóveis estão sim em equilíbrio, e o centro de gravidade do ônibus é mais alto do que o centro de gravidade do carrinho, obviamente porque o ônibus é maior. Dessa forma, numa pista inclinada, é mais fácil tirar o centro de gravidade do ônibus de cima da sua base de apoio. Qualquer deslocamento para um lado ou para o outro, o ônibus já vai cair. Um carro mais baixo e com as rodas mais afastadas, um pouco mais largo, é mais difícil de tirar o centro de gravidade de cima da base de apoio. E é por isso que carros esportivos, carros de corrida, eles são bem baixinhos, ficam mais próximo do asfalto possível, que é para ser quase impossível de ter um capotamento. Bom, e agora eu vou te mostrar mais duas situações que fogem um pouco do nosso intuitivo. Duas situações bem específicas, tá? Bem especiais. Primeiro, esse passarinho daqui, que às vezes pode ser em outro formato, tá? Uma espécie de brinquedo de equilíbrio, em que você vai equilibrá-lo pela ponta do nariz e parece que o equilíbrio seria instável, pois você estaria segurando embaixo do seu centro de gravidade e seria difícil mantê-lo em equilíbrio. Porém, as asinhas desse pássaro, elas têm um nivelamento um pouco para baixo, elas têm uma certa inclinação para baixo e quase que toda a massa do brinquedo está concentrada em duas bolinhas que vão presas aqui na asa. Elas estão dentro, na verdade, você não consegue ver por fora. Resultado, o centro de gravidade do passarinho não vai estar aqui mais ou menos no centro do seu corpo, como era de se esperar. O centro de gravidade vai estar exatamente no ponto médio entre essas duas bolinhas bem pesadas. Dessa forma, ao segurar pelo bico, você está, na verdade, com a base de apoio em cima do centro de gravidade. Olha aqui os dois pontos. O de azul é o CG, centro de gravidade, e no bico, que é onde você está apoiando, seria seu ponto ou a base de apoio. Vou deixar escrito aqui em cima, ó, ponto de sustentação ou base de apoio. Dessa forma, a tendência é que ele continue com o centro de gravidade embaixo da base de apoio. Ele não vai cair porque não tem mais como cair. Ele já está no ponto mais baixo possível. Vou te mostrar aqui agora na prática. É esse passarinho aqui que eu estou falando. Quando você vê de perfil, dá para ver que as asas são um pouco mais para baixo, né? Não está exatamente no nível da cabeça dele. E quando eu seguro pelo bico, ele fica, ó, num equilíbrio estável. Eu posso dar uns petelecos, pode bater um vento aqui. A tendência é que ele fique sempre retornando para a posição de equilíbrio. E a gente sabe, claro, que tem um alinhamento, tudo é bem projetado para que tenha de fato esse alinhamento vertical entre a base de apoio e o centro de gravidade. Então tem alguns brinquedos, tá? Não é só esse pássaro, mas tem algumas estruturas que vão te enganar visualmente. Visualmente você vai achar que está segurando por baixo, mas na verdade tem alguma coisa ali, né? Tem algum projeto ali por trás que faz com que o centro de gravidade seja para baixo. E outra coisa bem estranha seria a sela do cavalo. É o formato aqui dessa superfície que seria um equilíbrio estável e instável ao mesmo tempo. Professor, como assim? Perceba que nessa direção aqui, ó, se eu traçar um eixo seguindo esta curvatura, nós temos claramente um equilíbrio estável. Se eu jogar a bolinha um pouquinho para a esquerda ou um pouquinho para a direita, a tendência é que ela sempre volte para esse ponto central. Porém, para frente e para trás, nessa direção perpendicular à folha, desenhando também um certo eixo nessa direção, o equilíbrio é claramente instável, porque jogando para frente ou para trás, a tendência é que essa bolinha acabe fugindo da posição de equilíbrio. Então ela vai fugir ou aqui para frente ou lá por trás. Bom, esses foram apenas alguns exemplos de como você pode explorar essa ideia de centro de gravidade e tipos de equilíbrio, estabilidade do equilíbrio. Espero que tenha ficado claro, muito obrigado e até a próxima aula.